Boa noite para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a edição do Notícias em Debate deste domingo. O convidado é o advogado especialista em direito tributário Ricardo Salles, que também é secretário do governador Geraldo Alckmin, secretário do governador. Ele vai contar um pouco para a gente do olhar do governador para a Baixada Santista, da atividade dele no governo Alckmin e também da especialidade dele, vai conversar com a gente sobre direito tributário. A gente volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com notícias em debate deste domingo, o convidado é o secretário do governador Geraldo Alckmin, Ricardo Salles, que vai começar contando para a gente como é que é essa atividade de ser secretário do governador e como é que ele chegou nesse cargo. Boa noite, Ricardo. Como é que foi isso aí? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Foi um convite a um cargo que trabalha diretamente com o governador, né? E é um convite, então, pessoal dele a mim, em função da amizade que nós mantivemos a partir das eleições de 2010, em que ele concorreu a governador e eu fui candidato, então, a deputado estadual. O cargo de secretário particular é um cargo muito interessante, porque está muito próximo ao governador, talvez o cargo mais próximo ao governador que há, e trata dos compromissos do governador nas suas diversas esferas. Então, as inaugurações que ele faz, os programas que lança, as audiências que ele recebe ou que pedem a ele, as viagens que o governador realiza, enfim, é o dia a dia do governador, tanto da gestão da sua agenda, quanto dos compromissos dele no governo e fora do governo. Então, quando ele vai ter uma audiência, essa audiência passou por você, você tem uma conversa com ele sobre essa audiência e diz assim, olha, o Paulo vem aqui, ele vai pedir para o senhor ir lá dar uma entrevista na TVB, é isso? Exatamente. O governador Geraldo Alckmin é interessante porque ele é uma pessoa muito séria e muito compenetrada, então ele não recebe ninguém antes de se preparar para as audiências. Então, no seu caso especificamente, ele ia querer saber, Ricardo, o Paulo vem aqui? Vem. Então, vamos falar um pouquinho do Paulo, como é que é o programa do Paulo, o que o Paulo quer falar comigo, para eu me preparar para a audiência ser uma audiência produtiva e não só uma tomação de cafezinho, né? Porque não é bom nem para quem pede audiência e também não para o governador, que tem uma agenda muito cheia. Quantas audiências tem nessa agenda por dia, em média, quando ele fica despachando no Palácio? Porque aí você tem que conversar muito tempo com ele, né, sobre todas as audiências. É verdade. Não, depende muito, porque o dia a dia do governador varia bastante. Quer dizer, há dias em que ele viaja muito, né, para fazer agendas e ele viaja bastante pelo interior, aqui para a Baixada, enfim. Tem também compromissos na capital, na Grande São Paulo, tem compromissos no Palácio, então, do ponto de vista de lançar programas, entrevistas coletivas, e agora, uma parte do dia, ele dedica às audiências que ele recebe lá no Palácio, ou, mais raro, ele ir a audiências em algum outro lugar, mas ele dedica uma parte do dia a isso. Mas é muito interessante o processo de preparação do governador Geraldo Alckmin nas coisas que ele faz. Aí não só as audiências, mas toda a programação dele, as inaugurações, os eventos, os lançamentos de programas do governo, porque o governador, ele é um estudioso e ele se prepara mesmo para tudo. Tanto que qualquer assunto que você for tratar com ele, que ele vai tratar, ele sabe o assunto inteirinho, item por item, discute com você de igual para igual, fruto da dedicação e do preparo que ele tem e da seriedade com que ele trata todos os temas que são submetidos a ele. Mas o dia dele tem quantas horas? Tem muitas, tem muitas. Ele acorda cedo, trabalha desde bem cedo e vai até tarde. Cada audiência, por exemplo, se forem 4 pessoas na audiência, ele vai saber o nome de cada uma, por que cada uma está ali e o assunto que vai ser tratado? Porque tem uma variedade de assuntos que interessam as pessoas na relação com o governo do Estado que é muito ampla, não é? Claro, não, é exato. É exatamente isso que você falou. Por exemplo, ele vai receber 4 pessoas. Ele recebe um relatório feito por nós, do gabinete, quem são as pessoas que vão lá, qual é o assunto que eles querem tratar, qual é a posição que o governador pode adotar a respeito de cada assunto daquele que está sendo tratado. E, de certa forma, para ele dar uma resposta concreta a quem está pedindo audiência para ele, para não ser uma audiência meramente protocolar, que não interessa ao governador e tampouco interessa a quem está indo lá falar com ele. Então, o governador se prepara realmente para isso e nós temos um pouco esse papel, né? E você se prepara também, né? A gente acaba se preparando junto, né? Então, para preparar algo para ele estar a par, nós fazemos uma certa pesquisa. Mas é interessante porque
Às vezes tem assuntos que a gente fala, não, vamos informá-lo disso. Ele fala, não, eu já sei disso, já sei, você tem que olhar isso. Ou seja, ele já tem, é óbvio que sim, uma bagagem muito grande dos assuntos. E ele sabe, faz indagações ou coloca pontos de vista muito pertinentes. É interessante isso. Vem gente do estado todo conversar com ele? Vem gente do estado todo, do Brasil todo e gente de fora. De outros estados também, de outros países de também? fora, exato. Porque São Paulo, o governador sempre usa uma comparação muito interessante. São Paulo tem praticamente a mesma população da Argentina, só que tem o dobro do PIB da Argentina. O estado de São Paulo é, sob o ponto de vista... Essa é uma comparação interessante. Interessante, mesmo, quer dizer, o estado de São Paulo, sob o ponto de vista de geração de riqueza, é praticamente o dobro do que é a Argentina. Ou seja, o estado de São Paulo tem o dobro da relevância econômica de um país grande, nosso vizinho, que é a Argentina. Isso mostra o tamanho do estado de São Paulo. A população do estado de São Paulo, você tem de cabeça exata? Eu não tenho o número exato, mas é cerca de 40 quase milhões. 40 né? milhões, quase 40 milhões. E o PIB é o dobro do... O dobro. Do Argentina. Você não fala isso na Argentina, não, né? Evita, né? Essa comparação na Argentina. Agora, muita gente fala, é um conceito muito atual, que na atividade profissional, o network é muito importante, o relacionamento que você constrói na tua atividade profissional e também o domínio de línguas. Você tem domínio de línguas e como é que você classifica esse network que você tem hoje, que deve ser uma coisa fantástica, né? É verdade. Não, eu falo inglês e espanhol fluente, escrevo, falo, etc. Mas do ponto de vista do network que você comentou, é interessante porque o governo te dá uma perspectiva diferente. Eu sempre fui advogado do setor privado e a partir do momento que você vai para o governo, você vê aquelas mesmas questões que são tratadas de uma maneira no setor privado, como determinadas perspectivas de análise e tudo mais, você vê algumas realidades no governo completamente diferentes daquelas que a sociedade civil imagina que sejam de um jeito ou de outro, né, para quem está de fora. Isso é muito importante, porque você vê de fato quais são as dificuldades. Num estado cuja máquina é realmente muito mais eficiente do que a média brasileira, como é o estado de São Paulo, você tem uma infraestrutura muito melhor do que o resto do Brasil inteiro, que é o estado de São Paulo. Portos, uma estrutura de trabalho, aeroportos, né? Estradas, portos, o trabalho de estradas no estado de São Paulo, a agora, distribuição de energia Rodoanel, elétrica. distribuição de energia elétrica, a parte da hidrovia Tietê-Paraná, ou seja, o estado de São Paulo, e aí não adianta ser muito modesto, tem uma infraestrutura sob todos os aspectos que nós olharmos muito melhor do que o resto do Brasil. E ainda assim você tem dificuldades inerentes a gerir um estado do tamanho do estado de São Paulo com quase 40 milhões de pessoas, né? Agora, como é que você vê essa questão que para você fica muito clara, e a gente até conversava antes de entrar aqui no estúdio para fazer a entrevista, a população brasileira reclama cada vez mais, e todo mundo reclama, né, de imposto. Isso é histórico, né? Lá no Evangelho não tem dai a César o que é de César, na Inconfidência do Tiradentes foi a derrama, em junho foi os 20 centavos da tarifa dos ônibus, a manifestação. Mas ao mesmo tempo que reclama de pagar imposto, exige cada vez mais serviços públicos e exige cada vez mais qualidade dos serviços públicos. Essa equação, você entende que não fecha? Porque aí é a sua eu acho que tributário, né? É preciso ter uma análise muito, vamos dizer, madura do tema. Primeiro, o Estado não é para fazer tudo. E as pessoas têm que lembrar disso. Mas o governo tem que resolver. Não, o governo não foi, essencialmente, o governo não é para resolver tudo. O governo tem algumas funções que são elementares do Estado, por exemplo, poder de polícia, justiça, saúde e educação, e ainda assim no campo de saúde e educação, por exemplo, tem muito espaço para a iniciativa privada trabalhar, como de fato trabalha em parceria com o Estado aqui no Estado de São Paulo. Mas na medida em que a sociedade pede que o governo resolva todos os seus problemas, o governo não fabrica dinheiro. E o governo que eu quero dizer é o governo municipal, as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. Isso tudo custa. E custa através do quê? Através dos impostos. Então somos nós que pagamos o IPTU, o ICMS, o imposto de renda, todos os impostos que todos os entes da federação cobram para prestar esses serviços. Então, quando a gente reclamar que as coisas estão caras, no Brasil as coisas custam em geral o dobro do que elas efetivamente custam. Outra metade do preço em geral nas coisas é imposto. Então você vai lá comprar um sabonete, você sabe que você compra um sabonete e paga o preço de 2, na verdade. Essa metade que você não está levando é imposto. Então, a pessoa tem que lembrar que quando ela pede que o governo cresça, que a prefeitura cresça, que o governo federal cresça e que faça mais coisas por ela, ela tem que olhar por outro lado que o governo também vai cobrar dela isso daí. Então talvez a pergunta que cabe nesse momento é, será que não era melhor ter menos coisas a cargo do governo
e que essas coisas sejam melhores, mais bem fiscalizadas, mais bem prestadas, de preferência utilizando princípios que são típicos do setor privado, típico da vida privada, ou seja, meritocracia, metas, olhar o resultado, atribuir os efetivos valores àquelas objetivos que são alcançados, ou punir quem não alcança os objetivos. Quer dizer, nós temos uma mentalidade em que o governo teoricamente tem que fazer tudo, só que a pessoa também não quer pagar imposto. Aí fica uma equação que não fecha. Você quer mais serviços, mais infraestrutura, mais tudo isso com menos imposto. Qual é a única solução? É conceder o serviço público para a iniciativa privada explorar através de parceria público-privada, concessão. E a prática mostra, Paulo, não sei, aí nós teríamos vários exemplos, que a esmagadora maioria dos casos em que houve a concessão para o setor privado explorar, a realização desse serviço ou dessa infraestrutura ficou muito melhor do que a cargo do governo. Porque é uma questão de lógica, é busca de resultado, é meta, enfim, princípios inerentes à iniciativa privada. Agora, no estado de São Paulo são mais de 600 municípios, não são? 650 municípios. 650 municípios. Todos os prefeitos já foram lá chorar pitanga com o governador, não? Nesse ano que você está lá? Olha, não. Esse ano que eu estou lá, o governador recebeu muitos prefeitos, mas não todos. Embora nós temos eventos no governo que reúne, né, os prefeitos. Você falou das 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. E na esfera municipal não existe recurso para investimento. Então, quando o prefeito quer um investimento, quer um viaduto, quer um túnel, quer uma ponte, quer alargar uma avenida, ele vai lá, não vai? Ou vai para Brasília pedir para Dilma. Exato. O Brasil, infelizmente, a gente padece de um mal, eu reputo isso algo muito ruim. Nós temos um excesso de centralização no governo federal. Então o governo federal pode tudo, arrecada tudo. O São Paulo contribui com quase 20% dos impostos do Brasil. E sabe quanto retorna de imposto para São Paulo? 1%. Então nós mandamos 20% de tudo que o governo federal arrecada e ele devolve para nós 1%. Mas é mais ou menos certo para fomentar o desenvolvimento em outras áreas, Mais ou menos, porque se você pensar que o estado de São Paulo também tem as suas necessidades e a pessoa que mora aqui, ninguém te pergunta, fala assim, você abre mão de ter uma estrada uma rua melhor, uma estrada melhor, para fazer uma estrada no Piauí? Eu acho que metade das pessoas vai falar, não, deixa o meu dinheiro aqui, eu que produzi, eu que paguei imposto. Então essa discussão é um pouco fictícia. Eu acho que a discussão central é a seguinte, tem que haver uma descentralização das decisões. Menos centralização no governo federal e maior descentralização, e isso vale também para o indivíduo. Quando a gente valoriza a decisão individual da pessoa, você diminui um pouco o papel do Estado, do governo, no dia a dia de cada um. Ou seja, o governo tem que se meter menos na vida das pessoas. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, enfim, o ente governo como um todo se mete menos. Para isso, o que você tem que valorizar? A decisão individual. Aí você faz o segundo passo, que é um pouco mais de poder para os municípios. Só aquilo que o município não puder fazer sozinho é que ele vai aí então recorrer aos estados. E só aquilo que os estados não puderem fazer sozinhos é que ele vai recorrer à União. Hoje em dia é o contrário. A União faz tudo, sobra quase nada para o estado fazer e menos ainda para as prefeituras. É muito difícil essa equação. Agora, o prefeito, quando vai lá, ele vai pedir investimento, geralmente, né? Às vezes. Você tem uma relação do governo, eu não sei avaliar os outros estados. Eu vejo o governo do estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin é muito parceiro dos municípios. Veja, por exemplo, os municípios aqui da Baixada, os investimentos que são feitos em mobilidade, VLT, os hospitais, AME aos sábados, isso tudo é dinheiro do governo do estado de São Paulo aplicado nos municípios em parceria com os prefeitos. Agora, não é bem verdade que os prefeitos não têm recurso. Eles têm uma parcela do ICMS, que é dividido meio a meio, né? E tem o IPTU, e tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, eles têm recursos. Os prefeitos que sentam nessa cadeira onde você está, eles reclamam da falta de recursos para investimento. As prefeituras, elas conseguem se custear, prestar os... Eles falam assim, o cara mora no município, não é no estado, não é no país. É aqui que ele consome escola, limpeza pública, iluminação pública, saneamento básico, né? Então, isso é o princípio do municipalismo, que é algo muito, muito correto, né? Em outras palavras, é o federalismo. Você dá mais força à República Federativa. Hoje nós temos uma república que é centralizadora. Agora, onde é que está o recurso? O recurso não está no governo do Estado. O
O recurso está no governo federal. Principalmente no federal. Exato, a grande arrecadação é no governo federal. Então, para que os municípios se fortaleçam e tenham mais recursos, o que é correto? É preciso haver um novo pacto federativo, tirando recursos do governo federal que não tem escola, o governo federal não opera posto de saúde, quer dizer, o dia a dia, como você colocou bem, da população se dá no município. Então é natural que haja recursos do município. Agora, como é a relação do Ricardo Salles com o litoral? Como é que você vem para o litoral, você frequenta, você... Frequento, venho, claro, e nós temos uma relação, e aí o Ricardo Salles... Depois você vai falar do Ricardo Salles, secretário do governo, mas o Ricardo Salles Pessoa, o advogado... O Ricardo Salles Pessoa, advogado, vem, já vim muito mais, quando eu fui até os meus, eu tenho 38 anos, até os meus 17 anos, eu passei a minha infância toda aqui no Guarujá, aqui ao lado, né? Então... Você fazia o quê? Surfava? Não, eu fazia de tudo, eu sempre fui... eu e meu irmão, eu tenho um irmão que é um ano mais novo do que eu. Nós aproveitamos o Guarujá ao máximo e agora, de uns anos para cá, na verdade, eu vou mais ao litoral norte por uma questão, os meus filhos têm a família da mãe, tem casa lá, etc., então estão mais voltados para o litoral norte, para a área de Ilhabela. Mas eu vim muito para o litoral e gosto muito. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. E mora em São Paulo. Moro em São Paulo. Depois do intervalo, aí você vai falar como é a relação com o litoral, mas aí já como secretário do governador. Como é o olhar do governador para cá, para o litoral? Depois do intervalo. Voltando com Notícias em Debate este domingo, o convidado é o secretário do governador Geraldo Alckmin, Ricardo Salles, que é também advogado especialista em direito tributário. Ricardo, como é o teu olhar agora, já adulto, já trabalhando como secretário, para as cidades do litoral? E é um olhar que tem uma certa contaminação do olhar do governador, não é? Olha, é interessante porque o governador tem um carinho muito especial por Santos, como nós falávamos aqui, até ele é santista, né? Santista como torcedor, ele morou em Santos, né? E ele, enfim, tem um carinho muito especial pelo litoral, Santos em especial, mas o litoral como um todo. E toda vez que nós temos as obras do governo, seja de saneamento, de infraestrutura, o VLT de Santos, enfim, ele tem tido... O VLT na primeira fase pega Santos e São Vicente, mas exatamente. vai depois pegar a Baixada toda. Vai baixar toda, exatamente. O governo tem dado bastante ênfase à Baixada. Se você prestar atenção, por exemplo, obras de saneamento, a reserva lá de Jurubatuba no Guarujá, quer dizer, significa que não vai mais faltar água no Guarujá, algo importantíssimo no verão. Agora, as obras do Itanhaém, em Praia Grande, saneamento, quer dizer, um crescimento brutal do percentual de saneamento, as grandes obras, enfim, é um investimento pesado e é um investimento que só uma pessoa comprometida pode fazer, porque é um investimento que aparece pouco, mas é muito relevante. Ele aparece pouco, mas é extremamente relevante. Outra coisa, a infraestrutura de hospitais, Álvaro Guilherme, os AMES aos sábados, quer dizer, o governador, investimento pesado em várias áreas que são importantíssimas para o litoral. Agora, do ponto de vista da Secretaria Particular, o que a gente vê? A gente vê uma intensificação muito grande das atividades das respectivas secretarias no litoral, o acesso a Santos, Domênico Rangoni, o porto, o acesso ao porto, quer dizer, tudo isso muito importante, o túnel Santos-Guarujá, quer dizer, é muito investimento, é bastante. Agora, é um trabalho difícil, né? Quer dizer, é algo que precisa perseverar, nós temos que fazer tudo isso com observância a meio ambiente, fundamental, as questões sociais, tudo isso, e o governador tem muito cuidado com esses assuntos. E eu vejo uma dedicação dele em cada um dos temas, ele estuda os assuntos, discute com os secretários, pergunta, chama o prefeito, pergunta a opinião do prefeito, é muito interessante assistir. Teve uma época que tinha a República do Gonzaga, né, no governo Alckmin, que vem já do Mário Covas, né, que são os secretários santistas. O Rubens Lara já morreu, mas tem o Edmur Mesquita, claro, por exemplo. E depois teve uma época, porque em Santos tem o Gonzaga e em São Vicente tem o Gonzaguinha. E teve a República do Gonzaguinha também, que era o Márcio França, não é? Sim, que era o claro, secretário de Turismo. Hoje é o Cláudio Valverde, não é? Que é o secretário de Turismo. Tem o Sargento Barreto também. Tem o Paulo Alexandre Barbosa, que é o prefeito de Santos e era secretário. Que foi secretário. Também exato. Tem o Bruno Covas, secretário de Meio Ambiente. Então tem a República do Gonzaga e a do Gonzaguinha, né, no governo do Geraldo Alckmin. O governador, ele acompanha essa questão dos investimentos assim com visitas. Você vem junto? Eu já vim em algumas visitas junto com ele, mas é que sair do dia a dia lá do Palácio para acompanhar o governador
tem um custo para mim muito grande, que é deixar as questões pendentes aguardando eu retornar. Então, em geral, eu não tenho vindo. Mas ele não acompanha só através das visitas, ele tem relatórios diários, semanais, cobra muito, fala bastante com os prefeitos pelo telefone, cobra os secretários a respeito das obras que cada uma das secretarias está realizando no litoral, Davi Wipe na saúde, o Saulo de Castro na logística e transporte, enfim, todas as secretarias estão sob a supervisão do governador. Agora, Ricardo, a grande preocupação é a segurança pública? Olha, é uma das grandes preocupações do governador. Eu não vou dizer que é a grande preocupação, mas essa segurança pública é, sem dúvida, uma preocupação importante. E, aliás, é uma preocupação no Brasil, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de falta de segurança muito relacionada ao consumo de drogas, e aí o governador, mais uma vez, deu um tratamento pioneiro, que é todo o programa de auxílio aos viciados em crack, para tentar recuperá-los, apoiar as famílias e tudo mais. Quer dizer, o cartão Recomeço, que foi lançado no estado inteiro, criando leitos de tratamento e tudo mais. Agora, a segurança pública hoje está diretamente relacionada com o consumo de drogas e os crimes correlatos ao consumo de droga. Pessoa que rouba para comprar droga, o traficante que mata, que tem a ver com o consumo, com o tráfico de drogas. E é importante lembrar o seguinte: São Paulo não produz droga. Toda droga que entra no estado de São Paulo, assim como as armas que são utilizadas pelo crime aqui, vem de fora. Nós temos um problema de fronteira no Brasil. Nós temos um problema de fechar as portas da entrada de drogas e armas nesse país. Enquanto nós não fecharmos a entrada de droga e arma nesse país, e São Paulo não produz nem droga nem arma, portanto as coisas vêm de fora. Nós temos que fechar isso. Nós vamos ficar aqui enxugando gelo, entrando droga e arma de fora e nós aqui enxugando gelo. O trabalho é um trabalho muito importante, mas ele precisa ter uma colaboração do governo federal nas fronteiras, aeroportos, portos, fronteira terrestre, senão não há trabalho que resolva. E a outra grande preocupação é a mobilidade urbana? A mobilidade urbana acho que é o tema do momento, como nós falávamos agora há pouco, né? Quer dizer, é uma das questões que mobiliza, até é interessante usar essa palavra, a sociedade. Porque é difícil, é um tema difícil, você tem que crescer a malha, por exemplo, transporte sobre os trilhos. Tem que fazer isso, ao mesmo tempo, com investimentos que se paguem, porque senão a conta estoura na mão do contribuinte. Então tem que ter um investimento que esteja equilibrado, orçamento, realização das obras. Além disso, respeito ao meio ambiente. É um valor importante hoje em dia da sociedade. Então você não faz, como o Brasil fez nos anos 70, em diversas esferas aí no Brasil todo, abre estrada ou ferrovia, ou seja lá o que for, sem nenhuma observância ao meio ambiente. Veja aí a imigrantes, o anel viário, enfim, tudo isso, o rodoanel, tudo isso sempre dentro dos limites com observância das regras de sustentabilidade. Não dá para pensar em fazer obra de mobilidade urbana sem olhar a sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro. Agora, em São Paulo, São Paulo foi a primeira cidade brasileira em que a mobilidade urbana ficou comprometida já há muito tempo, não é? E hoje se faz corredor de ônibus, faixa exclusiva de ônibus, tem um investimento no metrô, que é importante também. Você prevê, assim, que a mobilidade urbana em São Paulo pode melhorar nos próximos anos? Nós temos muitos problemas que estão causas do problema mobilidade urbana. Que aqui em Santos também já tem esse efeito, isso no Brasil inteiro. Obviamente, nas grandes cidades o problema fica mais evidente. São Vicente, Praia Grande, tem problemas sérios de mobilidade. Pois é, tem um aspecto que ninguém tem falado muito. O governo federal, vem há anos incentivando venda de automóvel. Incentivando venda de automóvel, quer dizer, não reduz o imposto de alimento, de vestuário, de medicamento, mas reduz o imposto ou zera a IPI, por exemplo, de veículo. É um absurdo. Então, o que acontece com isso? Você tem um crescimento exponencial da quantidade de veículos em circulação e aí, por outro lado, a manutenção de uma frota velha que não tem condições de trafegabilidade, que polui, que quebra, que causa acidente porque não tem condições de rodar, também ao mesmo tempo. Quer dizer, você não tira os carros velhos de circulação e entra uma enormidade de carros em função de uma política de expansão de crédito e que força as pessoas praticamente a comprar carro. Resultado, para o trânsito. Então nós temos que repensar também se vale a pena, inclusive com todo o benefício fiscal que é dado, porque não tem mágica. A hora que você dá benefício fiscal para a indústria automobilística vender carro no Brasil, vender carro mais barato, esse dinheiro está saindo da saúde, está saindo da educação, está saindo da mobilidade urbana, está saindo do transporte coletivo. Então nós temos que olhar qual é a prioridade. E as famílias estão ficando endividadas com essa quantidade enorme de incentivo à compra que está sendo feito, inclusive de carro, mas eletrodoméstico e outros bens de consumo.
Então, isso precisa ser repensado e isso impacta na mobilidade também. Agora, a solução para a mobilidade urbana é o transporte coletivo. Ah, né? não tem dúvida. Ferroviário, Ferroviário, principalmente. sobretudo, que é aquele que tem maior capacidade de deslocamento com menor custo, né? O problema é que é um investimento que, pela sua própria natureza, no mundo inteiro, ele é um investimento que demora mais para aparecer. São Paulo está fazendo 5 linhas ao mesmo tempo de metrô. Está fazendo os trens, Jundiaí, Campinas, está fazendo o VLT da Baixada, o trem para Guarulhos. Agora, são investimentos pesados que demoram um pouquinho para aparecer. Agora, na tua área do direito tributário, tem uma relação da política tributária municipal, estadual e federal com o calendário eleitoral? Porque nessa semana aconteceu, nessas últimas semanas, tem um fato interessante. São Paulo, Santos, várias cidades onde o prefeito não enfrenta a eleição no ano que vem, aumentaram o IPTU acima da inflação, tanto em São Paulo como em Santos e muitas cidades. O governador lançou o IPVA para o ano que vem com redução. É o governador que enfrenta a campanha de reeleição em outubro do ano que vem. Lançou o IPVA com redução do imposto de IPVA. E a presidente Dilma, que está lá com a resolução de aumentar o combustível, aumentar a gasolina, o diesel, e com as contas da Petrobras, também estuda o calendário eleitoral e até agora não decidiu aumentar. Então, o calendário eleitoral tem a ver com a política tributária no Brasil? Olha, eu acho que não dá para negar que existe uma correlação, só que há uma comparação importante a fazer. Eu vou te dizer um pouco do que eu conheço. O governo do Estado de São Paulo não tem histórico nenhum de aumento de imposto, nem no ano de eleição e nem no ano, vamos dizer assim, na entre-safra. Se você olhar o governo do governador Geraldo Alckmin e os anteriores, você vai ver que não tem aumento de imposto, só tem redução. É redução de ICMS do etanol, redução de ICMS da farinha de trigo, só tem redução. E como é que você consegue? O diesel, né, para os pescadores. Exato, né? Quer dizer, como é que você consegue isso? Através de um equilíbrio orçamentário que, apesar da redução do imposto, você consegue manter. O Estado de São Paulo está absolutamente em ordem com as suas contas. Como é que você mantém isso? Com uma permanente revisão das despesas. Redução das despesas, eficiência do gasto público, quer dizer, é uma outra visão completamente diferente. O município de São Paulo, que você citava aqui, por exemplo, quis aumentar, não acho que isso não vai se sustentar, em 30% o IPTU. A prefeitura não tem equilíbrio fiscal nenhum, gasta muito mais do que arrecada. Não é a realidade do Estado de São Paulo e não é nem de agora isso. É desde sempre, quer dizer, os últimos 20 anos. Nós estamos falando de um equilíbrio orçamentário que é uma vantagem para o contribuinte. O governo federal, nós estamos com total desequilíbrio das contas, gasta muito mais do que arrecada, faz concessões fiscais que não têm respaldo no orçamento. Você tem um número absurdo de funcionário público federal, absurdo. Um monte de 10 pessoas para fazer o trabalho que um poderia fazer sozinho. O Estado de São Paulo não é nada disso, é uma máquina enxuta, eficiente, equilíbrio orçamentário, não tem R$1 de déficit. Muito pelo contrário, São Paulo precisou abaixar imposto, ele tem recurso no caixa para fazer frente à redução desse imposto. O governo federal está quebrado. Está quebrado por quê? Má administração, demagogia fiscal, abaixa imposto, aumenta a despesa, essa conta não vai fechar nunca. E com total descalabro do regime de administração, porque a única maneira de você fazer o encontro de contas é melhorar a eficiência da máquina pública. O governo federal não faz isso. Agora, como você vê a questão dos policiais? Porque o Major Olímpio, que é deputado estadual do PDT, os outros partidos, quando vão para a propaganda política na televisão, o policial paulista é o pior salário do Brasil. Esse equilíbrio tributário é feito com o sacrifício do salário do policial, por exemplo? Não, não é, porque, veja só... Mas você já viu essas propagandas? Não, já vi, mas ela não é verdadeira. A Polícia de São Paulo é a polícia mais bem treinada do Brasil. Tem as melhores condições materiais do ponto de vista de equipamento, treinamento, software. Ou seja, é a melhor polícia. O policial do Estado de São Paulo é aquele que tem maior orgulho em se dizer eu sou policial. A questão salarial ela vem acompanhada de uma série de outras coisas, condições de trabalho, apoio à família, sistema médico, quer dizer, os hospitais que atendem os policiais militares, quer dizer, não tem comparação o Estado de São Paulo com outros estados. Essa é uma comparação que é totalmente descabida. Essa discussão toda que é feita, dizendo assim, São Paulo não valoriza a polícia militar, não é verdade. Nós temos uma polícia militar gigantesca, são mais de 100 mil homens. Quer dizer, você pega o Paraná, por exemplo, tem 10 mil. Não tem comparação. Mas o policial militar, ele fala que se ele for ferido numa operação, e ficar fora da atividade, o salário dele cai, porque é composto
tem vários componentes que engrossam artificialmente o salário, e a comparação salarial dele com as outras polícias do Brasil, ele está em desvantagem também. Veja, é que essa comparação não se faz assim com um número absoluto. Ela pode ser verdadeira num aspecto da questão, mas você tem todas essas questões que dizem respeito à qualidade de vida da polícia. A saúde que ele recebe, a parte de infraestrutura, tudo isso tem a ver com a qualidade do policial. Eu não acho que essa discussão seja assim tão simples. Há uma questão, todos os outros estados, você está falando a questão comparativa com outros estados, todos os outros estados que você precisa assim, essa polícia ganha muito mais do que a nossa. Ok, o estado está quebrado. Isso aí não vai se sustentar. Por isso o Estado de São Paulo está absolutamente em ordem. O Estado de São Paulo tem uma relação diferente, muito mais responsabilidade com as coisas. Agora, quando os policiais pedem para você agendar uma reunião com o governador, você agenda ou você tenta empurrar com a barriga? Não, o governador recebeu outro dia um grupo, eu acho que eram 20 policiais militares, entre coronéis, tenentes coronéis, majores, recebeu, conversou, explicou. O problema é que vai se chegando perto da eleição, vai se exacerbando os ânimos. E aí, obviamente, o discurso demagógico, você citou um aí, mas existem outros, o discurso demagógico toma campo. Aí só que a pessoa só percebe que entre a demagogia e a prática tem um grande fosso. Se a gente olhar os outros estados, Paraná citei aqui, por exemplo, é a comparação perfeita. Ricardo, a gente está chegando ao final da entrevista, você tem alguma mensagem, algum recado particular para a telespectadora, para o telespectador daqui da TVB Band Litoral? Não, olha, eu gostaria de agradecer muito o convite, dizer que para mim é uma alegria estar aqui na Band e principalmente num lugar onde o governador tem tanto carinho, que é a Baixada. Enfim, foi um prazer mesmo, muito grande. Ricardo, obrigado pela participação aqui no Notícias e Debate. Boa sorte na continuidade da carreira. Obrigado, Paulo. Obrigado aos espectadores também. Obrigado a toda a equipe, a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até domingo que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima semana para você que você merece.